Amém. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Quero dizer para a amada igreja que é motivo de grande alegria mais uma vez estar aqui nos reunidos para louvar, engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Quero agradecer também ao pastor Caio por ter nos dado outra vez a confiança de poder assim trazer uma mensagem da parte de Deus para a igreja. Peço, amada igreja, que abra as vossas Bíblias em Marcos capítulo 2, uma palavra do qual o Senhor tem nos direcionado nessa noite, para que assim nós possamos trazer ao ouvido da igreja, para que assim possa tocar e edificar a fé de cada um dos irmãos que aqui estão. Aleluia, porque eu sei que o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e eu creio que cada um de nós que aqui hoje veio, não veio simplesmente para poder fazer um número dentro desta igreja, mas sim foi para poder buscar algo do Senhor, para poder assim sentir que Deus possa fazer o mover dele sobre as nossas vidas. Eu creio que cada um de nós saiu das nossas casas com um objetivo, e eu peço que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu objetivo nessa noite possa ser alcançado. Diz a palavra do Senhor, Marcos capítulo 2, aleluia, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e ouviram-lhe a palavra, e anunciavam-lhe a palavra, e enviaram-lhe ter com eles, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não puderam aproximar-se dele por causa da multidão. E descobriu-lhe o telhado onde estava, e fez-lhe um buraco, e baixou o leito em que junto o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, e disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço que a amada igreja possa nos assentar, aleluia, para que assim nessa noite, a palavra do qual o Senhor nos tem trazido, e nos tem nos dito, que naquele dia, quando Jesus chega em Cafarnaum, sabemos que a palavra do Senhor vai nos relatar, da qual Jesus já esteve outra vez em Cafarnaum, e a outra vez a qual o Senhor Jesus passou por Cafarnaum, não teve assim a oportunidade de poder estar com Jesus. Talvez algum dia ter passado os outros cultos, talvez por algum despercebido passou, e talvez algum de nós não pôde assim obter a vitória, o milagre do qual o Senhor nós temos buscado adiante de Deus. Mas o dia oportuno é hoje. Hoje você não pode assim deixar passar desapercebido aquilo a qual o Senhor tem trazido para você nessa noite. Talvez você tenha entrado nessa casa hoje com o coração angustiado, com a alma aflita, um pensamento distante, pensamento em problemas, da qual tem acontecido no seu dia a dia. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, talvez você tenha algum problema na sua casa, algum parente seu está enfermo, algum assim cidadão do qual você gosta possa estar passando por grande dificuldade, e você tem pensado assim: como eu vou fazer para poder resolver esse problema? Como eu vou fazer assim para poder trazer esta pessoa adiante de Deus? O que eu quero dizer para você é que nesta noite, que somente espere em Deus e confia, porque o momento chegado vai se aproximar na sua vida. E se talvez tenha passado, e talvez você tenha dizido assim: por que Jesus muitas das vezes é divulgado para tanta gente, e tantos assim se encontram da presença de Deus, e aqueles que eu tanto quero não têm conseguido chegar? Tantos milagres Deus tem feito na vida de algumas pessoas, e na minha vida ainda não aconteceu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero dizer para você, que quando Jesus faz algo, e muitas das vezes nós pensamos assim: por que eu não poderia ter falado mais? Por que eu não poderia ter dimensionado? Porque o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo foi feito em silêncio. Jesus, ele não quis simplesmente se divulgar somente os seus milagres. Jesus não queria muitas das vezes, quando nós vimos em algumas passagens bíblicas, nós fomos ver no capítulo 1 e no versículo 44 ainda de Marcos, vai dizer que quando Jesus cura aquele leproso, Jesus pede para que ele fique em silêncio, aleluia, e não falasse nada para que ele, era para que assim não se revolucionasse, porque Jesus naquele tempo ele não queria buscar um status. Jesus naqueles tempos não queria buscar assim somente uma revolução.
E talvez muitas das vezes nós entendemos que nós queremos apresentar algo adiante de Deus e tudo se cumpre logo, que tudo se relata para que nós possamos sair gritando e dizemos: Jesus realmente ouviu o meu pedido, Jesus realmente atentou para a minha salvação, atentou para aqueles que eu buscasse, e assim pudesse ter acontecido. Aleluia. Mas aí colocamos adiante de nós tão grandes dificuldades que muitas das vezes nós deixamos sucumbir o desejo do coração. E as dificuldades dos nossos dia a dia e os problemas, muitas das vezes deixamos de poder nos relatar com Deus da maneira da qual assim nós queremos fazer. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, não trazer somente o lado daquele coxo, mas eu quero trazer adiante de você que você pode ser o enviado de Deus para poder trazer aquilo do qual o seu amigo está precisando, o seu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Ou talvez o seu filho, talvez a sua esposa. Muitos problemas nós temos, muitas dificuldades tem, e grandes são as barreiras para que eles assim não possam chegar adiante de nós, para que eles assim não possam chegar adiante do nosso Salvador. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que não há barreira, não há dificuldade para aquele que crê, para aquele que persevera. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia não relata, mas esses 4 homens que levaram esse coxo até diante do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia não fala nomes, a Bíblia não relata de onde eles eram, mas simplesmente fala que Jesus outra vez entrou em Cafarnaum. E outra vez Jesus quer entrar na sua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Outra vez Jesus quer entrar no seu problema. Mas para que isso aconteça, e você muitas das vezes pensa assim, que eu não vou conseguir trazer o meu problema até a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Mas leva Jesus até o seu problema. Louvado seja o teu santo nome. Aqueles homens simplesmente para poder levar aquele coxo até a presença do nosso Deus, até a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, grande multidão tinha, porque sufocavam. E naquela casa ali não tinha espaço para mais ninguém. Naquela casa ali não tinha espaço para mais ninguém encostar, porque eu acredito que as janelas já estavam cheias, porque se na porta já não cabia mais ninguém, não tinha como passar. Acredito que talvez até mesmo o terreiro daquela casa já estaria cheio, as ruas. Aleluia. Louvado seja Deus, para poder obter e ouvir a palavra do nosso Deus, para poder ouvir assim aquilo qual o Senhor Jesus Cristo queria falar, o qual o Senhor Jesus Cristo estava transmitindo, uma palavra talvez de conforto para os corações, ou quem sabe até mesmo um sermão. Aleluia. Mas o que eu quero dizer para a amada igreja do Senhor, o poder que havia sobre o nosso Deus, aquele mesmo poder, aquela mesma autoridade que Jesus Cristo naquela noite falava, aleluia, é o mesmo poder que o profeta Isaías fala no capítulo 61, aleluia, louvado seja o teu nome, é o mesmo poder que ele fala no capítulo 4 de Lucas, aleluia, louvado seja Deus, no versículo 18, que quando ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, eu acredito que naquela noite o Espírito Santo se fazia presente de uma tal maneira, que as pessoas que da qual estavam ouvindo aquela palavra se deliciavam, as pessoas que ouviam aquela palavra se regozijavam em seu coração, glorificavam o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu creio que naquele dia aquelas pessoas da qual tinha entrado ali para verdadeiramente receber algo do Senhor, porque naquela noite ali também não só estava aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus, também estava aqueles que queriam confrontar com o nosso Senhor Jesus Cristo, estava aqueles que queriam colocar as dificuldades adiante de tudo, aqueles que queriam que impedisse que a verdadeira palavra crescesse, aqueles o qual falava a palavra, aqueles a qual intermediava a palavra, mas não queria que o povo fazia a palavra. Aleluia, louvado seja Deus, que o povo praticava da maneira da qual eles eram instruídos. Se nós formos ver mais adiante, nós vamos ver que ali tinha fariseus, sacerdotes e sumos sacerdotes, os escribas e doutores da lei, aleluia, para poder todos para cercar e consumir aquilo do qual poderia sair dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda tinha um povo da qual necessitava e queria receber de Deus. Assim como no nosso dia a dia tem muitos que querem impedir para nós chegar aqui. Muitas das vezes nós estamos no nosso trabalho, como falamos, hoje eu vou à casa do Senhor. Eles falam, para que ir lá hoje? Todo dia você vai lá hoje, você teve um dia cansado, um dia daqueles agoniante, talvez o seu patrão pegou no seu pé, talvez passou uma tarefa para você fazer difícil, talvez você quase não conseguiu cumprir, talvez os problemas tampou e fez para que você pensasse assim, verdadeiramente hoje eu não vou lá porque eu não preciso, aleluia, louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite,
Tira a barreira que está diante de você. Tira a dificuldade que se encontra diante de você. Não deixe que a dificuldade te impeça de receber a bênção de Deus. Não impeça que os seus projetos se caem, os seus sonhos se escondem na escuridão. No fechar dos seus olhos à noite, muitas das vezes você sonha algo e você pensa que está tão distante de você. Isso é o problema que vai colocando adiante de você. É a dificuldade que coloca, é a porta da multidão que te oprime para você deixar de sonhar. Talvez você tenha sonhado um dia de poder entrar por essas portas. Aleluia, louvado seja Deus, e dizer: Senhor meu Deus, hoje eu vou louvar o Senhor com o hino. Mas as dificuldades do dia, talvez por você assim não ter assim, um conhecimento de letras e de músicas, você deixe de cantar. Talvez você tenha um sonho de poder um dia trazer uma palavra na casa do Senhor, mas devido à dificuldade, talvez muitas das vezes os problemas das vidas diz: você não vai, porque hoje você não vai falar. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite: Deus prepara tudo. Deus é aquele que prepara o caminho. Deus é aquele que vai fazer acontecer na sua vida. Porque se um dia você pensar que você não pode conseguir, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que você pode conseguir. Porque todo aquele que crê tem vitória. Porque quando Moisés foi para libertar o povo de Israel, ele também falava da mesma maneira: eu não posso falar porque eu sou um homem de lábios pesados. Aleluia. Mas Deus enviou Arão para que falasse através dele. Deus não vai enviar Arão para falar através dos seus lábios quando você chegar para poder você fazer aquilo qual você tem sonhado. Mas Deus vai enviar o seu Espírito Santo para falar através de você. Porque o Espírito Santo é mais capacitado do que o Arão. O Espírito Santo tem uma capacidade além daquilo do qual Arão poderia fazer. O Espírito Santo é quem conduzia, quem sabe naquele tempo já Arão. É o Espírito Santo que estava com ele. E hoje esse mesmo Espírito está com você. E esse mesmo Espírito que vai te fortalecer, que vai fazer você conseguir separar todas as dificuldades, para que você possa chegar até diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E ainda que a multidão te oprime, ainda que a multidão não deixa você chegar para atingir o seu objetivo nessa noite, que eu quero dizer para você: se for preciso você subir o monte, você vai subir. Se for preciso você quebrar a pedra, você vai quebrar. Porque aqueles homens, para poder levar aquele coxo até diante do Senhor, para provar que verdadeiramente Jesus Cristo era Deus, que ele seria curado, e cria e acreditava na tamanha fé. E eu creio que aquele coxo simplesmente falava: meus amigos, me levam lá, porque eu preciso chegar lá. Eu necessito me apresentar adiante desse homem. Eu preciso me prostrar diante dele. Eu preciso se deleitar e apenas olhar para ele, porque através do simples olhar meu, aleluia, louvado seja Deus, Jesus está vendo tudo. Jesus estava vendo desde lá de fora. Jesus já sabia da qual era a necessidade daquele homem. Jesus, quando ele entrou em Cafarnaum, naquele dia ele já sabia, aleluia, louvado seja Deus, que ele iria fazer um milagre, que ele iria botar aquele coxo novamente para andar. Aquele paralítico sairia dali alegre, sorridente. O que eu quero dizer para a amada igreja do Senhor nessa noite: sai daqui hoje alegre, feliz, confiando em Deus. Porque eu creio que ele vai fazer um milagre na sua vida. Porque eu creio que ele vai trazer a vitória para você. Porque eu creio que a bênção vai chegar na sua casa. A bênção vai chegar aonde estão os seus pensamentos, aonde está o seu coração. O teu sonho ainda vai se realizar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Porque simplesmente quando eles subiram, aleluia, e como todos nós sempre falamos, que todo aquele que sobe desce. E quando nós começamos a descer, aí sim nós começamos a chegar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles homens subiram com aquele homem até o teto. Quando ele abre o teto, ali começa a haver um grande clarão na vida dele. E eu creio que quando ele começa a ver ali o nosso Senhor Jesus Cristo no meio daquela casa falando, e com todo aquele povo ao seu redor, eu creio que no coração dele falava: aleluia, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Hoje o meu milagre vai chegar, hoje a vitória vai sair para mim, porque eu creio no meu Deus, porque eu creio no Salvador, e este Salvador está falando, e eu estou tão próximo, aleluia, louvado seja Deus. E eu creio que quanto mais eles começavam a descer aquele homem amarrado pelas cordas até chegar embaixo, aleluia, louvado seja o Todo-Poderoso, em nome do
Senhor Jesus Cristo, eu creio que aquele homem louvava e engrandecia o nome do Deus Todo-Poderoso, somente olhando, somente vendo tudo aquilo. Talvez ele queria pular, talvez ele queria saltitar e andar por todos os lados, abraçar o Todo-Poderoso, mas não podia, porque ele jazia no leito. Mas quando o Senhor Jesus Cristo abençoa aquele homem, fala: filho, perdoados estão os seus pecados, levanta-te, aleluia. Eu creio que aquele homem pulou de alegria. Eu creio que aquele homem se glorificou tanto em nome do Senhor. Eu creio que aquele homem talvez pode até mesmo abraçar. A Bíblia não relata, mas eu estou falando de mim mesmo, que eu creio que aquele homem poderia até mesmo ter abraçado o Senhor Jesus Cristo de tanta alegria, por poder ter recebido o milagre, aleluia, louvado seja Deus, por ter recebido a vitória. Porque assim é que nós temos que fazer. Porque as alegrias da qual nós recebemos a nossa vitória vai chegando cada dia mais e mais sobre nós, e nós começamos a entender que verdadeiramente Deus é Deus em nossas vidas, que verdadeiramente Deus é o Deus que tudo vê, que Deus é o Deus que profetiza na nossa vida e acontece quando Ele fala, aleluia. E eu creio que aquele homem, quando ter recebido o seu milagre, eu creio que ele quis estar com Jesus até o último dia. Qual o Senhor andava por aquelas terras, qual quando o Senhor Jesus andava por aquela cidade, louvando e engrandecendo e dizendo: o Senhor Jesus Cristo me libertou, o Cristo Todo-Poderoso me tirou daquele leito, hoje eu me regozijo, hoje eu pulo adiante da tua presença, aleluia. Assim nós podemos estar fazendo, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, para engrandecer o nome do Deus daquele que tudo pode fazer sobre a vida do homem, que tudo pode fazer na vida daqueles, o Deus que restaura, Senhor, a vida, o Deus que restaura o lar que está destruído, o Deus que restaura a vida daquele que já havia perdido, porque louvado e engrandecido é o nome do Todo-Poderoso, um Deus daquele que tira o homem do mais profundo do abismo e traz para a luz, o Deus que traz a luz para os seus olhos, o Deus que ilumina o nosso caminho, o Deus que vai seguir adiante, cuidando de cada um desses que aqui estão, louvando e engrandecido o nome santo dEle. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, aleluia. Para encerrar nessa noite, eu quero pedir à amada igreja que se põe sobre os vossos pés, e vamos fazer uma oração em conjunto. A cada um vai relevar nessa noite o problema que aquilo qual tem, a dificuldade da vida, não importa o que você está nessa noite passando, apenas apresenta diante de Deus. Não vai ser através de mim que os irmãos vão receber o milagre ou a vitória. Quem vai conceder a vitória é Deus, através da vossa fé, aleluia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,